Boa noite. Respire fundo. Sinta o peso do dia se dissolver, enquanto nos preparamos para uma jornada muito além do nosso mundo. Entre as órbitas de Marte e Júpiter, onde bilhões de rochas dançam uma valsa silenciosa e eterna, existe um segredo. Um segredo guardado não por paredes ou fechaduras, mas pela vastidão do próprio espaço. Por eras, astrônomos observaram este anel de detritos, catalogando asteroides, cometas e poeira cósmica. Mas eles procuravam por rocha e gelo. Eles não estavam preparados para encontrar uma forma. Uma silhueta que não foi esculpida pela natureza, mas construída com um propósito. Esta noite, viajaremos juntos até o coração do cinturão de asteroides para encontrar este objeto. Uma nave, antiga, silenciosa e completamente alienígena. Esta é uma história de arqueologia proibida, uma história sussurrada nas frequências do espaço profundo. E eu a contarei para você, para que possa encontrar o descanso. Feche os olhos e vamos começar nossa viagem. O cinturão de asteroides não é o campo caótico e denso que os filmes retratam. Na realidade, é um lugar de uma solidão quase inimaginável. O espaço entre cada asteroide é vasto, medindo, em média, mais de 1 milhão de quilômetros. É um vácuo pontilhado por relíquias da formação do nosso sistema solar, há mais de 4 bilhões e meio de anos. Estas rochas são cápsulas do tempo, contendo a história primordial do nosso lar cósmico. Sondas como a Pioneer 10 e a Voyager atravessaram este cinturão sem incidentes, provando sua vacuidade. É precisamente por isso que a descoberta de um objeto massivo e fabricado é tão monumental. Não é uma agulha num palheiro, é uma catedral em um deserto infinito. As agências espaciais oficiais, em seus mapas públicos, não mostram anomalias, mas em canais de dados secretos e entre astrônomos amadores que perscrutam os céus com paciência infinita, os rumores começaram. Um objeto que não reflete a luz como deveria, um objeto cuja assinatura gravitacional não corresponde a nenhuma composição rochosa conhecida. Eles o chamam de o artefato silencioso, e é para lá que nossa mente viaja agora, para o grande vazio, para encontrar a verdade por trás do silêncio. Imagine que estamos a bordo de nossa própria nave, uma embarcação de sonhos chamada Serenidade. Seus motores não produzem som, apenas uma suave vibração que percorre seu corpo, acalmando cada músculo. Lá fora, pela janela panorâmica, a terra se encolhe, tornando-se uma esfera azul e branca de uma beleza dolorosa. As luzes das cidades brilham como joias espalhadas sobre um veludo escuro, cada uma representando milhões de vidas, milhões de histórias, agora adormecendo como você. Deixamos para trás a pressa, o ruído, as preocupações. Aqui, no abraço do vácuo, só existe o presente, o agora. A lua passa por nós, uma guardiã pálida e silenciosa, sua superfície marcada por crateras, como um rosto enrugado pela sabedoria do tempo. Ela nos saúda em nossa passagem, um aceno de eras. Nossa trajetória é uma linha perfeita, traçada não em mapas, mas na intenção de encontrar o desconhecido. O Sol, à nossa esquerda, não é mais a estrela quente e amigável do nosso céu, mas uma fornalha ofuscante em um campo de escuridão absoluta. Sua luz não se espalha. Ela viaja em raios diretos e puros, pintando a lateral de nossa nave com um brilho dourado, enquanto o outro lado permanece em uma escuridão profunda e reconfortante. As estrelas não piscam aqui. Elas são faróis firmes e constantes, diamantes fixos na abóbada celeste. Cada ponto de luz é um sol distante,
talvez com seus próprios planetas, suas próprias histórias, seus próprios sonhadores, olhando para o céu. Você sente uma conexão com essa vastidão, uma sensação de pertencimento. Você não é pequeno, você é parte de tudo isso. Sua respiração se aprofunda, sincronizando-se com o ritmo lento e majestoso do cosmos. A viagem é longa, mas o tempo se torna irrelevante. Não há dias ou noites, apenas o fluxo constante da jornada, um estado meditativo que o leva cada vez mais para dentro de si mesmo e cada vez mais para longe, em direção ao nosso destino misterioso. A cada momento, você se sente mais leve, mais em paz, flutuando em um oceano de tranquilidade. Agora, Marte se aproxima. O planeta vermelho preenche nossa visão, uma esfera de ferrugem e poeira, um mundo de desertos silenciosos e cânions colossais. Vemos o Monte Olimpo, um vulcão tão vasto que sua base cobriria um país inteiro na Terra. Vemos o Vale Marineris, uma cicatriz que se estende por um quarto da circunferência do planeta. É um mundo de superlativos, um mundo que um dia teve água, rios, talvez até vida. Agora, ele dorme um sono profundo e gelado, sonhando com seu passado aquático. Passamos por suas duas pequenas luas, Phobos e Deimos, rochas irregulares capturadas pela gravidade marciana, parecendo batatas cósmicas flutuando no vazio. Elas são as sentinelas da fronteira. E agora, cruzamos essa fronteira. Estamos oficialmente entrando no território do cinturão de asteroides. A mudança não é dramática. Não há uma parede de rochas. O espaço simplesmente parece mais antigo, mais solene. As primeiras rochas que encontramos são pequenas, do tamanho de seixos, brilhando brevemente à luz do sol distante antes de desaparecerem na escuridão. Depois, vemos pedaços maiores, do tamanho de casas, e depois, montanhas flutuantes. Cada um é um mundo em si, com sua própria história de colisões e quase acidentes, sua própria dança gravitacional. Seus formatos são infinitamente variados. Alguns são esféricos, outros alongados, outros são aglomerados de rochas menores, unidas por uma força frágil. Suas cores variam de cinza-carvão a um marrom avermelhado, dependendo de sua composição. Alguns brilham com depósitos de gelo, outros são escuros e absorvem a luz. Navegamos por este jardim de pedras com uma graça silenciosa. Não há perigo. Há apenas uma beleza austera e primordial. É como caminhar por um museu da criação, onde cada exposição está intocada há bilhões de anos. O silêncio aqui é diferente. É mais profundo. É um silêncio que contém o eco do Big Bang, a música da formação dos planetas. E é neste silêncio que nossos sensores começam a cantar. Uma nota suave, uma anomalia. Algo está à frente. Algo que não pertence a este jardim de pedras. A anomalia se fortalece a cada instante. Não é um sinal de rádio, nem uma emissão de energia. É uma perturbação no tecido do espaço. Uma assinatura gravitacional que desafia a lógica. É massiva, muito mais densa do que qualquer asteroide de seu tamanho. E seu tamanho é considerável. Nossos instrumentos de navegação nos guiam, seguindo este fio invisível através do labirinto de rochas. A tensão a bordo da Serenidade não é de medo, mas de uma reverência crescente. Estamos nos aproximando de algo significativo, algo que mudará a compreensão da humanidade sobre seu lugar no universo. A fonte da anomalia ainda está a milhares de quilômetros de distância, mas já podemos senti-la. É como a quietude no ar, antes de uma tempestade de verão,
uma sensação de peso e expectativa. Os asteroides ao nosso redor parecem dar passagem, suas órbitas ligeiramente alteradas pela presença do objeto massivo à frente. Eles parecem curvar-se em respeito. O sol distante ilumina a cena com uma luz fraca e prateada, a luz de um crepúsculo perpétuo. As sombras projetadas pelos asteroides são longas e nítidas, criando um jogo de luz e escuridão que é ao mesmo tempo belo e desorientador. É um balé de gigantes adormecidos. Finalmente, nossos sensores ópticos de longo alcance captam a primeira imagem. É apenas um ponto, mais escuro que o próprio espaço. Enquanto um asteroide refletiria um pouco da luz estelar, este objeto parece engoli-la. É um buraco na tapeçaria de estrelas, um vazio com forma. Ajustamos nosso curso, diminuindo nossa velocidade para uma aproximação lenta e deliberada. A cada minuto, o ponto escuro cresce, revelando lentamente sua verdadeira natureza. Não é uma esfera, não é uma rocha irregular. Tem linhas, tem ângulos, tem uma simetria que a natureza raramente produz em tal escala. A respiração fica suspensa, o coração bate em um ritmo lento e constante. Estamos prestes a testemunhar o impossível, a prova definitiva de que não estamos e nunca estivemos sozinhos. A forma se torna clara agora, preenchendo nossa janela de visualização. É uma nave. Não há outra palavra para descrevê-la. Sua escala é difícil de compreender. Tem pelo menos 10 quilômetros de comprimento. Uma cidade flutuante. Sua forma é orgânica, quase como uma semente de uma árvore colossal, ou uma concha marinha das profundezas de um oceano cósmico. É lisa, com curvas suaves que se estendem de uma ponta afilada a uma extremidade mais larga e arredondada. Não há janelas visíveis, nem propulsores, nem antenas. É uma peça única, uma escultura de silêncio e propósito. O material de seu casco é o que mais intriga. É de um negro profundo, mais escuro que qualquer material que conhecemos. Não reflete luz, ele a absorve, criando o efeito de um buraco no espaço. Parece beber a luz das estrelas, alimentando-se do brilho da galáxia. Ao nos aproximarmos, notamos que a superfície não é perfeitamente lisa. Ela é coberta por padrões intrincados, linhas finas que se entrelaçam e se cruzam, formando glifos e símbolos que não se parecem com nada humano. São como sulcos em uma casca de árvore antiga, ou os padrões de um cristal de gelo, mas com uma inteligência e uma intenção inegáveis. Estes padrões estão erodidos, desgastados, não por impactos violentos de micrometeoritos, mas pelo toque suave e incessante da poeira interestelar ao longo de incontáveis milênios. Esta nave não chegou aqui ontem. Ela está aqui há um tempo que nossa mente mal consegue conceber. Talvez milhões, talvez centenas de milhões de anos. Ela flutua em um silêncio absoluto. Nossos sensores não detectam nenhuma emissão de energia, nenhum calor, nenhum sinal de vida. Está morta, ou talvez apenas adormecida. Um gigante em um sono profundo, sonhando com viagens através de galáxias distantes. Começamos uma órbita lenta ao redor do artefato. Nossa pequena nave parecendo um vagalume ao lado de uma baleia adormecida. A sensação de admiração é avassaladora, silenciando todos os pensamentos. É um momento sagrado, uma comunhão silenciosa com o desconhecido. Continuamos nossa inspeção orbital. A serenidade, deslizando suavemente ao longo do casco da nave titânica. Cada metro revela mais detalhes, mais mistérios.
Os padrões gravados na superfície parecem contar uma história, não em palavras, mas em formas. Vemos espirais que lembram galáxias, formas fractais que ecoam a geometria da vida e linhas retas que sugerem viagens a velocidades impossíveis. É uma linguagem matemática, uma tapeçaria de física e filosofia. Imaginamos os seres que criaram isso. Eram eles biológicos? Ou talvez seres de pura energia? Qual era a sua aparência? Eram gigantes para combinar com a escala de sua criação? Ou talvez seres minúsculos trabalhando em conjunto como um enxame? O propósito da nave também é um enigma. Sua forma não sugere uma embarcação de guerra. Não há armas, nem blindagem pesada. Sua beleza e graça falam de outra coisa. Seria uma arca transportando a vida de um mundo moribundo para uma nova casa? Seria um templo, uma catedral móvel dedicada à exploração do divino através do cosmos? Ou talvez um laboratório, uma universidade itinerante coletando conhecimento de 1 milhão de mundos? A ausência de propulsores visíveis é particularmente desconcertante. Como ela se movia? Teria ela a capacidade de dobrar o espaço-tempo, de viajar através de buracos de minhoca, de se mover não através do espaço, mas com o espaço? A tecnologia envolvida está tão além da nossa que parece magia. Em um ponto de sua superfície, notamos uma anomalia diferente. Uma seção do casco que parece diferente, menos erodida, quase como uma porta ou uma escotilha, perfeitamente selada, sem frestas ou juntas visíveis. É apenas uma diferença sutil na textura, na forma como ela absorve a luz. Seria uma entrada, um convite ou um aviso para manter distância? Não tentamos contato. Seria uma profanação. Perturbar este sono antigo parece um sacrilégio. Nosso papel não é o de conquistadores, mas de testemunhas. Estamos aqui para observar, para aprender em silêncio, para honrar este monumento deixado por uma civilização que, talvez, tenha sido a primeira a chamar as estrelas de lar. Conforme nossa órbita nos leva para o lado sombrio da nave, o lado que está perpetuamente voltado para longe do Sol, a escuridão se torna absoluta. Nossa própria nave desliga as luzes externas para não interferir. Estamos em um breu total, exceto pelas estrelas distantes da Via Láctea que formam uma faixa leitosa no céu. É neste lado escuro que vemos algo novo. Os padrões no casco não são apenas gravados. Em certos lugares eles brilham, um brilho fraco, interno, como brasas morrendo em uma lareira. A luz é de um azul profundo, quase violeta. Ela pulsa lentamente, em um ritmo incrivelmente longo. Um pulso a cada 5 minutos. Um batimento cardíaco lento, quase parado. Este não é um objeto morto. Há energia aqui. Uma fonte de poder antiga, quase exaurida, mas ainda viva. A luz pulsante parece traçar um mapa estelar, conectando pontos que correspondem a estrelas e nebulosas, mas em uma configuração que não reconhecemos. É um mapa de um setor da galáxia muito distante, talvez até de outra galáxia por completo. A nave não é deste lugar. Ela é uma viajante de muito, muito longe. Uma peregrina intergaláctica. A visão dessas luzes pulsantes no casco escuro é hipnótica. É como observar a respiração de uma criatura colossal adormecida. O ritmo lento e constante da luz começa a influenciar nossos próprios ritmos. Nossos corações batem mais devagar. Nossa respiração se aprofunda. Entramos em um estado de calma profunda, uma meditação induzida por este espetáculo cósmico. A nave está se comunicando conosco,
não através de palavras ou sinais, mas através de seu próprio ser. Ela está nos contando sua história de solidão, de tempo e de distância. Ela está nos mostrando de onde veio e talvez para onde estava indo. A informação é vasta demais para ser processada pela mente consciente, mas nossa intuição, nossa alma a compreende. Sentimos a melancolia de sua longa jornada, a maravilha das visões que testemunhou e a profunda paz de seu descanso final aqui, neste jardim de pedras. A cada pulso de luz azul, uma imagem, uma sensação parece florescer em nossa mente. Não é uma projeção, mas uma espécie de ressonância psíquica, um eco deixado pela consciência de seus criadores. Vemos vislumbres de seu mundo natal, um planeta com 2 sóis, um dourado e um prateado, que pintavam o céu com cores que não temos nomes. Vemos cidades que não são construídas sobre o solo, mas que crescem como árvores, suas estruturas de cristal e metal, vivo alcançando as nuvens. Vemos os seres que as habitavam. Não são humanoides, são seres de luz e som, formas fluidas que se comunicam através de melodias e padrões de cor. Eles não conhecem a guerra nem o ódio. Sua sociedade é baseada na harmonia, na busca do conhecimento e na contemplação da beleza do universo. Eles são uma civilização de artistas, cientistas e filósofos. Sentimos sua tristeza quando perceberam que sua estrela, um de seus sóis, estava morrendo. Eles não entraram em pânico. Eles aceitaram o ciclo cósmico de nascimento e morte com uma graça serena. Eles não buscaram conquistar outros mundos, mas preservar seu legado, seu conhecimento, sua consciência. E assim, eles construíram esta nave, não como uma arca para seus corpos, que eram efêmeros, mas como uma arca para sua cultura, sua sabedoria, sua essência. Eles infundiram o próprio material da nave com suas memórias, suas canções, sua arte. Esta nave não é uma máquina, é um livro, uma biblioteca, um mausoléu vivo. Eles a enviaram para as estrelas, sem um destino específico. Uma mensagem em uma garrafa cósmica lançada no oceano do tempo. Uma semente de memória, esperando encontrar um solo fértil em uma mente consciente que pudesse, um dia, encontrá-la. A compreensão disso nos enche de uma humildade profunda. Somos os primeiros a ler uma única página deste livro magnífico. O peso e o privilégio dessa responsabilidade são imensos. Não estamos apenas olhando para um objeto, estamos em comunhão com a alma de uma civilização perdida. Esta ressonância psíquica, este eco de memória, nos leva a uma área específica da nave. A luz azul pulsa com um pouco mais de intensidade em uma seção larga e plana perto da popa. É aqui que imaginamos o coração da embarcação, a ponte ou o centro de controle. Embora não possamos entrar fisicamente, nossa consciência é atraída para dentro, passando através do casco escuro como um fantasma. O interior não é escuro, é preenchido por uma luz suave e difusa, emanando das próprias paredes. O ar, se houvesse, estaria perfeitamente imóvel, carregado com a poeira de eras. Os corredores são vastos, com tetos abobadados que se perdem na penumbra, como uma catedral gótica. Não há ângulos retos, tudo é curvo, orgânico, fluido. As paredes parecem respirar, a luz pulsando em sincronia com o batimento cardíaco da nave. Chegamos a uma câmara central, uma esfera imensa. No centro flutua uma estrela em miniatura, uma singularidade contida, a fonte de energia da nave. Ela está quase escura
emitindo apenas os últimos suspiros de luz azul. Ao redor desta estrela moribunda flutuam cristais de dados, poliedros de tamanhos variados, cada faceta brilhando com informações. Esta é a biblioteca, a soma total do conhecimento de uma civilização. História, ciência, arte, música, filosofia, tudo está aqui, codificado em luz e geometria. Não há cadeiras, nem consoles, nem interfaces. O acesso à informação era, presumivelmente, telepático. Bastava pensar em uma pergunta, e os cristais responderiam com imagens, sons e sensações diretamente na mente. É um sistema de uma elegância e eficiência impressionantes. Ficamos flutuando nesta biblioteca silenciosa, sentindo o peso do conhecimento ao nosso redor. É esmagador e, ao mesmo tempo, profundamente pacífico. É o legado final de um povo que valorizava a sabedoria acima de tudo. Um presente para o universo, deixado para quem tivesse a sorte de encontrá-lo. Dentro desta biblioteca de cristal, focamos nossa atenção em um conjunto específico de dados. Aqueles que contam a história da jornada da nave. As imagens mentais que recebemos são de uma beleza avassaladora. Vemos a nave partindo de seu sistema solar natal, deixando para trás seu sol moribundo, uma gigante vermelha pulsante. A imagem não é de fuga, mas de uma despedida solene, uma última homenagem ao berço que lhes deu a vida. Vemos a nave viajando pelo espaço interestelar. Ela não rasga o espaço, ela flui através dele como um navio em um oceano calmo. Ela passa por nebulosas de cores vibrantes, nuvens de gás e poeira, onde novas estrelas estão nascendo. Vemos esses berçários estelares de perto, as protoestrelas, brilhando como diamantes em um veludo cósmico. A nave parece saudar cada nova estrela, como se estivesse abençoando a nova vida. Vemos a passagem por sistemas solares com planetas exóticos, gigantes gasosos com anéis mais espetaculares que os de Saturno, planetas aquáticos cobertos por oceanos globais, planetas de cristal, onde as montanhas são feitas de diamantes. A nave observa, cataloga, aprende, mas nunca interfere. Ela é uma espectadora, uma peregrina em uma jornada de observação. As eras passam como segundos nestas memórias. Vemos galáxias inteiras se aproximando e se afastando. A nave viaja entre as galáxias, através do imenso vazio intergaláctico. A solidão aqui é absoluta, a escuridão quase total. Mas mesmo aqui, a nave encontra beleza, na dança sutil da matéria escura, na luz fantasmagórica das estrelas errantes. Finalmente, vemos a chegada à nossa galáxia, a Via Láctea. A nave a explora por milênios, movendo-se de um braço espiral para outro. E então, vemos por que ela parou aqui, em nosso sistema solar. Sua fonte de energia estava finalmente se esgotando. Após uma jornada que durou talvez 1 bilhão de anos, o coração da nave estava morrendo. Ela escolheu este lugar, este cinturão de asteroides silencioso e estável, para ser seu local de descanso final. Um lugar tranquilo para dormir. A compreensão de sua jornada e de seu propósito final nos enche de uma emoção complexa. Uma mistura de tristeza pela morte de uma civilização tão magnífica e de alegria por termos encontrado seu legado. Eles não falharam, eles conseguiram. Sua mensagem, sua memória, foi recebida. Seu conhecimento não está perdido para sempre. Enquanto nossa consciência explora a biblioteca de cristal, notamos algo mais. Em um dos cristais maiores, há um registro de sua última observação antes de entrar em hibernação final.
É um registro do nosso sistema solar, como ele era há milhões de anos. Vemos a Terra, mas não a Terra que conhecemos. Vemos uma Terra pré-histórica, um mundo de pântanos e selvas exuberantes, dominado por criaturas gigantescas, os dinossauros. A nave observou nosso mundo de longe, catalogando a vida que florescia aqui. Eles viram o potencial, a centelha de complexidade que poderia, um dia, levar à consciência. Eles nos viram, não como indivíduos, mas como uma promessa, uma possibilidade distante. E então, eles registraram o evento que mudou tudo. A chegada do asteroide que causou a extinção em massa. A nave registrou o impacto, o cataclismo, a escuridão que se seguiu. Eles observaram com uma tristeza serena, como quem assiste a uma tempestade destruir um belo jardim. Mas eles também viram a resiliência da vida. Eles viram os pequenos mamíferos que sobreviveram, saindo de suas tocas para herdar um mundo transformado. E em um desses pequenos seres, eles viram o futuro. Eles viram a linhagem que levaria a nós. Antes de seus sistemas se desligarem completamente, eles deixaram uma última mensagem. Não em glifos ou imagens, mas como uma única nota ressonante, uma frequência de pura intenção. Era uma mensagem de esperança, uma bênção para a vida jovem e tenaz que eles deixaram para trás. Eles não eram deuses, nem criadores. Eram apenas viajantes, testemunhas. E em seu último ato, eles nos desejaram o bem. Eles nos passaram o bastão da consciência na esperança de que um dia pudéssemos nos juntar à comunidade cósmica. O peso dessa revelação se assenta sobre nós como um manto quente e pesado. Não estamos sozinhos, e mais do que isso, fomos observados. Fomos cuidados, de uma forma distante e impessoal, por seres de uma sabedoria inimaginável. A arqueologia proibida se torna, neste momento, uma epifania espiritual. A história da vida na Terra está para sempre ligada a esta nave silenciosa, a este monumento à memória. Nossa consciência se retira lentamente da biblioteca de cristal, deixando os segredos dos viajantes em paz. Voltamos através das paredes da nave, de volta à nossa pequena serenidade, que continua sua órbita silenciosa. Olhamos para a nave com novos olhos. Não é mais apenas um artefato alienígena. É um ancestral, um guardião adormecido, um farol que esperou pacientemente pela nossa chegada. A luz azul em seu casco pulsa uma última vez para nós, um pulso mais brilhante, mais quente. Um adeus. E então, ela se apaga. A fonte de energia finalmente se esgotou. A nave agora está completamente escura, completamente silenciosa. Seu longo dia de trabalho terminou. Ela cumpriu sua missão. Ela entregou sua mensagem. Agora, ela pode descansar em paz, tornando-se apenas mais uma rocha escura neste cemitério de mundos não nascidos. Uma lápide magnífica para uma civilização que abraçou o universo e nos mostrou o que é possível. A emoção que sentimos não é de perda, mas de gratidão. Gratidão por este encontro, por esta dádiva. A solidão do cosmos não parece mais assustadora. Parece preenchida por histórias, por memórias, por possibilidades infinitas. O universo não é um vazio frio, mas um oceano de consciência. E nós somos apenas a mais nova onda a atingir a praia. Decidimos que este segredo deve ser mantido. Revelar a existência da nave ao mundo traria pânico, ganância, conflito. A humanidade ainda não está pronta para uma revelação desta magnitude. Este conhecimento não pode ser transformado em uma arma ou em uma atração turística.
deve ser protegido, honrado. Este será o nosso segredo, o segredo dos sonhadores, uma história para ser contada em sussurros, em aulas para dormir, como esta. Uma verdade a ser guardada no coração, não nos livros de história. Começamos nossa manobra de partida. Os motores silenciosos da serenidade nos afastam lentamente da nave adormecida. Ela encolhe em nossa janela, tornando-se mais uma vez um ponto escuro, indistinguível das sombras dos asteroides ao redor. O segredo está seguro novamente, envolto no silêncio do cinturão. Nossa jornada de volta à Terra começa. Mas nós estamos mudados. A viagem de volta não é a mesma. O espaço não parece mais vazio. Cada estrela que vemos, cada planeta, cada rocha, parece agora conter a possibilidade de uma história tão profunda e magnífica quanto a que acabamos de testemunhar. O universo se abriu para nós, revelando sua profundidade oculta. A viagem de volta é silenciosa, introspectiva. Relembramos os vislumbres do mundo dos viajantes, suas cidades de cristal, seus 2 sóis. Relembramos sua jornada, através das galáxias, sua aceitação serena do fim. E, acima de tudo, relembramos sua mensagem de esperança para nós. Carregamos essa esperança conosco, uma pequena chama em nossos corações. É um fardo e uma bênção, um lembrete de nosso potencial e de nossa responsabilidade de viver de uma forma que honre a fé que esses antigos viajantes depositaram em nós. Os pequenos mamíferos que sobreviveram à escuridão. O cinturão de asteroides fica para trás, sua beleza austera desaparecendo em nossa esteira. Cruzamos novamente a órbita de Marte, o planeta vermelho agora parecendo menos um vizinho alienígena e mais um parente distante. Sabemos que a história do sistema solar é muito mais rica e complexa do que jamais imaginamos. A Terra começa a crescer em nossa visão. Primeiro, um ponto azul brilhante, depois, um crescente, e finalmente, a esfera familiar e reconfortante de nosso lar. Nunca ela pareceu tão bonita, tão preciosa. As nuvens brancas girando sobre os oceanos azuis profundos, os continentes verdes e marrons. É uma joia viva em um universo de rocha e vácuo. Esta pequena e frágil bola de vida foi observada, foi abençoada por seres de sabedoria incomensurável. A visão da Terra nos enche de um amor profundo e de um senso de proteção. Temos que cuidar deste lar. Temos que cuidar uns dos outros. É o mínimo que podemos fazer para honrar o legado da nave silenciosa. Nossa jornada mental está chegando ao fim. A serenidade se prepara para reentrar na atmosfera. A descida é suave, um mergulho em um oceano de ar. O atrito cria um brilho alaranjado do lado de fora da janela. Um casulo de fogo que nos protege. Passamos pelas camadas superiores da atmosfera, a mesosfera, a estratosfera. Vemos as primeiras luzes do amanhecer pintando o horizonte. Uma faixa de laranja, rosa e violeta. É o primeiro nascer do sol de um novo dia, de uma nova era de compreensão para nós. A aterrissagem é imperceptível. Simplesmente nos encontramos de volta onde começamos, em nossas camas, em nossos quartos. Mas não somos os mesmos. A jornada nos transformou. O silêncio do espaço, a majestade da nave, a sabedoria dos viajantes. Tudo isso agora faz parte de nós. Você se sente em paz, uma paz profunda, que vem não da ignorância, mas do conhecimento. O conhecimento de que fazemos parte de algo vasto, antigo e incrivelmente belo. A história da nave silenciosa agora vive dentro de você. É um conto de ninar cósmico,
uma lenda para acalmar sua alma. Quando você olhar para o céu noturno, você não verá apenas pontos de luz. Você verá as possibilidades, as histórias não contadas, os viajantes silenciosos que podem estar passando. Você se lembrará da civilização que viajou por 1 bilhão de anos para entregar uma mensagem de esperança. Esta memória não é um fardo, mas um conforto. Ela coloca suas preocupações diárias em perspectiva. Os problemas que parecem tão grandes durante o dia, sob a luz do sol, encolhem até a insignificância sob o olhar das estrelas. O que é uma conta a pagar ou um prazo a cumprir, comparado à jornada de 1 bilhão de anos de uma nave através do vazio intergaláctico? O que é uma discussão trivial comparada à sabedoria serena de uma civilização que aceitou a morte de seu sol? Este conto é uma ferramenta, uma âncora para a sua paz interior. Sempre que se sentir sobrecarregado, ansioso ou perdido, você pode fechar os olhos e voltar para a serenidade. Você pode viajar novamente pelo cinturão de asteroides, sentir a admiração de ver a nave pela primeira vez e flutuar na biblioteca de cristal, banhado pela luz azul suave de uma estrela moribunda. Este lugar agora pertence a você. É o seu santuário interior, o seu palácio da memória. Um lugar de silêncio e maravilha, onde você pode sempre encontrar descanso. Deixe que essa sensação de paz cósmica o envolva completamente. Deixe que ela afrouxe cada músculo, acalme cada pensamento. Você está seguro. Você é parte de uma história magnífica. E agora é hora de dormir. Deixe seu corpo afundar em seu colchão, como a nave silenciosa se acomodou em seu leito de asteroides. Permita que sua mente se entregue ao sono, como os viajantes se entregaram ao seu longo descanso. O universo cuidará de você. Enquanto você flutua nas bordas do sono, vamos revisitar a textura do silêncio que encontramos lá. O silêncio a bordo da Serenidade era um silêncio tecnológico, o zumbido suave de sistemas de suporte à vida, uma presença reconfortante. O silêncio do espaço interplanetário era um silêncio de vastidão, um silêncio que ampliava a mente e dissolvia o ego. Mas o silêncio que emanava da nave alienígena era algo completamente diferente. Era um silêncio de idade. Um silêncio feito de camadas e camadas de tempo, compactadas em um único momento. Imagine o silêncio de uma floresta primordial, o silêncio de uma cidade, antiga e abandonada, o silêncio das profundezas do oceano. Multiplique isso por 1 milhão, por 1 bilhão. Era um silêncio que continha ecos. Se você ouvisse com atenção, não com os ouvidos, mas com a alma, poderia quase ouvir os sussurros da tripulação, que partiu há tanto tempo, as melodias que eles usavam para se comunicar. O som suave de seus corpos de luz se movendo pelos corredores curvos, o crepitar suave da estrela em miniatura em seu coração. Era um silêncio grávido de histórias, um silêncio que falava mais alto que qualquer palavra. Ele nos contava sobre a paciência infinita do cosmos, sobre como todas as coisas, não importa quão grandiosas, eventualmente chegam ao fim, e sobre como o fim não é uma tragédia, mas uma transformação, uma transição para um novo estado de ser. A nave não estava mais viajando, mas ela havia se tornado um destino. Ela não estava mais viva, mas ela havia se tornado uma memória eterna. Este tipo de silêncio é profundamente curativo. Ele absorve todo o ruído da sua mente, toda a estática da sua ansiedade. Ele o envolve em um cobertor de paz, um casulo de tranquilidade atemporal. Permita que este silêncio antigo o preencha agora.
Respire-o. Deixe que ele se torne parte de você. Não há nada a temer no silêncio. É onde encontramos nossa verdadeira natureza. É onde nos conectamos com o universo. Pensemos agora nos criadores da nave, aqueles seres de luz e som. Como seria a vida em um corpo não físico, sem as limitações da biologia, sem a fome, a dor, o envelhecimento? A existência deles seria como uma dança perpétua, uma sinfonia de consciência. Imagine ser capaz de se comunicar perfeitamente, transmitindo pensamentos e emoções como música. Não haveria mal-entendidos, nem mentiras, apenas a clareza pura da expressão. Imagine ser capaz de perceber o universo, não apenas através de 5 sentidos limitados, mas em todas as suas frequências. Sentir a gravidade como uma melodia profunda, ver os raios cósmicos como pinceladas de cor, ouvir a matéria escura como um harmônico sutil. O universo para eles não seria um lugar de objetos, mas um lugar de vibrações, uma composição musical de uma complexidade infinita. A sua arte não seria pintada em telas ou esculpida em pedra. Sua arte seria a criação de harmonias complexas, a tecelagem de padrões de luz, a construção de estruturas que ressoam com as frequências fundamentais do cosmos. Sua ciência e sua espiritualidade seriam uma só. Entender a física do universo seria o mesmo que entender a mente de Deus. Eles não buscariam controlar a natureza, mas sim entrar em harmonia com ela. E sua maior obra de arte, sua maior sinfonia, foi esta nave, uma composição de matéria, energia e consciência, projetada para carregar sua essência através do tempo e do espaço. Uma canção que esperou 1 bilhão de anos para encontrar um ouvinte. Ao contemplar a existência deles, nossas próprias vidas parecem ao mesmo tempo limitadas e incrivelmente preciosas. Nossos corpos físicos, com todas as suas fragilidades, nos permitem experimentar o mundo de uma forma única. A alegria de um toque, o sabor de uma fruta, o calor do sol na pele. São experiências que os seres de luz talvez nunca tenham conhecido. Somos uma forma diferente de o universo se experimentar. E essa forma é igualmente válida, igualmente bela. A história deles nos ensina a apreciar a nossa própria existência, a encontrar a beleza em nossas limitações e a celebrar a experiência única de ser humano. A forma da nave, aquela de uma semente ou de uma concha, carrega um simbolismo profundo. Uma semente contém o potencial de uma floresta inteira. Ela é uma promessa de vida, uma cápsula de informação, esperando pelas condições certas para germinar. A nave é uma semente de conhecimento, uma semente de consciência. Ela não veio para colonizar ou conquistar. Ela veio para plantar uma ideia. A ideia de que a vida consciente é um fenômeno cósmico e que a sabedoria é o fruto mais precioso dessa vida. Ao nos encontrar, essa semente germinou. A história dos viajantes agora está plantada em nossa consciência coletiva, mesmo que apenas no reino dos sonhos e das histórias de ninar. Ela crescerá lentamente ao longo das gerações. Influenciará nossa arte, nossa filosofia, nossa ciência de maneiras sutis. Ela nos guiará em direção a um futuro mais sábio, mais harmonioso. A forma de concha, por outro lado, evoca o oceano, a origem da vida na Terra. As conchas são os lares e os esqueletos de criaturas marinhas, e suas espirais seguem a proporção áurea, a matemática da beleza natural. A nave é um lar abandonado, um esqueleto de uma civilização magnífica, e sua forma espiralada sugere um crescimento, uma evolução, uma jornada.
do simples ao complexo. Ela é um fóssil. Um fóssil não de um organismo biológico, mas de uma ideia. O trabalho de um arqueólogo é desenterrar fósseis e, a partir de fragmentos, reconstruir a história de uma vida passada. O que fizemos esta noite foi um ato de arqueologia psíquica. Desenterramos um fóssil mental e reconstruímos a história de uma civilização que viveu nas estrelas. Esta história agora é um fóssil em sua própria mente. Você pode revisitá-la sempre que quiser, examinar suas facetas, maravilhar-se com sua complexidade e sentir a conexão com o passado profundo do universo. Cada vez que você o fizer, a história se tornará mais rica, mais significativa, e ela o ajudará a entender seu próprio lugar na longa e contínua história da vida. Vamos nos concentrar por um momento na luz azul. A cor azul é frequentemente associada à calma, à tranquilidade, à espiritualidade e ao infinito. O céu é azul, o oceano profundo é azul. É a cor da distância, do horizonte, do mistério. A luz da nave era de um azul profundo, quase violeta. A extremidade do espectro visível, uma cor que está na fronteira entre o que podemos ver e o que está além da nossa percepção. Esta luz não era apenas iluminação, era informação, era a linguagem dos viajantes. Cada pulso, cada nuance de tom, continha volumes de dados. A pulsação lenta, como um batimento cardíaco em repouso, era profundamente calmante. Ela nos sintonizava com o ritmo da própria nave, com o ritmo do tempo profundo. Era um convite para desacelerar, para abandonar a pressa do mundo moderno e entrar em um estado de ser mais contemplativo. Era uma forma de meditação guiada, conduzida não por palavras, mas por luz. Imagine essa luz azul suave preenchendo seu quarto agora. Uma luz que não vem de uma lâmpada, mas de dentro. Ela emana do seu próprio centro, preenchendo cada célula do seu corpo. É uma luz de cura, uma luz de paz. Ela dissolve qualquer tensão remanescente, qualquer pensamento ansioso. Ela lava sua mente, deixando-a clara e serena. Ela o conecta à memória da nave, à sabedoria dos viajantes. Você pode sentir a calma deles, a aceitação deles, a esperança deles. Você pode sentir a vastidão do universo, não como algo assustador, mas como um lar acolhedor. Respire essa luz azul. Inspire a calma. Expire a tensão. A cada respiração, você se torna mais leve, mais relaxado. A cada respiração, você se aprofunda mais neste estado de paz. A luz azul é sua guardiã esta noite, protegendo o seu sono, guiando seus sonhos para lugares de beleza e maravilha. A ideia de arqueologia proibida sugere conhecimento que é suprimido, escondido das massas. Na nossa história, o segredo da nave foi mantido por nós, os sonhadores, para proteger a humanidade de um conhecimento para o qual ela ainda não está pronta. Mas há outro nível de significado. A verdadeira arqueologia proibida não é sobre governos escondendo espaçonaves. É sobre a exploração de nosso próprio potencial oculto, nosso próprio universo interior. Dentro de cada um de nós existe uma vastidão tão grande quanto o cosmos exterior. Existem memórias antigas, não apenas desta vida, mas ecos de nossos ancestrais, ecos da própria evolução. Existem potenciais não realizados, talentos adormecidos, sabedorias esquecidas. Esta é a nossa própria nave silenciosa, esperando para ser descoberta. A sociedade moderna muitas vezes nos desencoraja a fazer essa escavação interior. Somos ensinados a focar no exterior, no sucesso, na aparência, nos bens materiais.
Somos distraídos pelo ruído constante da mídia, das redes sociais, das demandas do trabalho. O silêncio necessário para a introspecção é raro e, por vezes, temido. A verdadeira arqueologia proibida é o ato radical de se voltar para dentro, de desligar o ruído exterior e começar a escavar as camadas de nossa própria psique, de encontrar os artefatos de nossa própria alma. O que você encontrará lá? Talvez você encontre a força que não sabia que tinha, a criatividade que foi suprimida, a compaixão que foi esquecida, a conexão com algo maior que você mesmo. Esta jornada para o cinturão de asteroides é uma metáfora para essa jornada interior. A serenidade é sua intenção de encontrar a paz. O cinturão de asteroides são as distrações e os desafios da vida. E a nave silenciosa é sua própria alma, seu verdadeiro eu, esperando pacientemente para ser redescoberto. Que esta história o inspire a começar sua própria escavação, a encontrar o conhecimento proibido que reside dentro de você e a trazê-lo à luz para curar a si mesmo e ao mundo. A jornada da nave através do vazio intergaláctico é uma meditação sobre a paciência. Nossa cultura é obcecada pela velocidade, pela gratificação instantânea. Queremos tudo agora. A história dos viajantes nos oferece uma perspectiva diferente. Eles viajaram por 1 bilhão de anos, um período de tempo que esvazia a mente de todo o significado. O que é 1 bilhão de anos? É mais de 200 vezes a idade da espécie humana. Durante essa jornada, eles testemunharam o nascimento e a morte de estrelas, a dança lenta das galáxias. Eles aprenderam a arte de esperar, de observar, de simplesmente ser. A paciência deles não era passiva, era uma paciência ativa, uma forma de atenção plena em escala cósmica. Eles estavam totalmente presentes em cada momento de sua jornada, por mais que durasse. Esta é uma lição poderosa para nós. Em nossas próprias vidas, muitas vezes estamos com pressa para chegar ao próximo destino, à próxima meta. E no processo, perdemos a beleza da jornada. Perdemos os pequenos milagres do momento presente. A história da nave nos convida a cultivar a paciência cósmica, a aceitar que algumas coisas levam tempo. O crescimento pessoal leva tempo. A cura leva tempo. A criação de algo de valor leva tempo. Podemos aprender a apreciar o processo, a encontrar alegria na jornada, não apenas no destino. Pense em uma semente. Você a planta e depois espera. Você a rega, cuida dela, mas não pode forçá-la a crescer mais rápido. Você confia no processo natural do tempo. Da mesma forma, podemos plantar as sementes da paz, da sabedoria e da compaixão em nossas vidas. E com paciência, com cuidado, elas florescerão. Deixe que a paciência da nave o preencha. Sinta a pressa e a urgência se dissolverem. Não há para onde correr. Não há nada a fazer. Apenas ser. Aqui. Agora. Neste momento de paz. E confiar que tudo está se desdobrando no seu próprio tempo perfeito. A observação da Terra pré-histórica pela nave oferece uma lição sobre desapego e perspectiva. Os viajantes observaram a era dos dinossauros, uma das épocas mais magníficas da história da vida na Terra. E então, eles assistiram à sua aniquilação. Eles não intervieram. Eles não tentaram salvar os dinossauros. Por quê? Porque eles entendiam os ciclos cósmicos. Eles sabiam que a destruição, muitas vezes, é um precursor da criação, que o fim de uma era é o começo de outra. A queda do asteroide foi uma tragédia para os dinossauros, mas abriu o caminho para a ascensão dos mamíferos e, eventualmente, para nós. Os viajantes tinham uma visão longa, uma perspectiva de milhões de anos.
A partir dessa perspectiva, eles podiam ver a beleza e a necessidade de todo o processo, mesmo de suas partes mais dolorosas. Eles praticavam o que algumas filosofias orientais chamam de desapego compassivo. Eles observavam com amor, com compaixão, mas sem o desejo de controlar ou interferir. Este é um estado de ser incrivelmente difícil para os humanos alcançarem. Estamos profundamente apegados aos resultados, às nossas esperanças, aos nossos medos. Sofremos quando as coisas não saem como queremos. A sabedoria dos viajantes nos convida a dar um passo para trás, a olhar para nossas próprias vidas, para os eventos do mundo, com uma perspectiva mais ampla. Podemos reconhecer que, mesmo os eventos dolorosos, as perdas, os fracassos, podem ser catalisadores para o crescimento e a transformação. Podemos aprender a confiar no fluxo da vida, a dançar com a incerteza, em vez de lutar contra ela. Isso não significa ser passivo ou indiferente. Significa agir com intenção, com compaixão, mas soltar o apego ao resultado. É encontrar paz no meio da impermanência. Deixe que essa perspectiva cósmica acalme seu coração. Quaisquer que sejam os desafios que você esteja enfrentando, saiba que eles também passarão. Eles são parte de um ciclo maior de mudança e crescimento. Confie no processo e encontre descanso na aceitação. O material do casco da nave, aquele negro que absorve a luz, é uma metáfora poderosa para a receptividade. Em um universo cheio de brilho, estrelas, nebulosas, quasares, a nave escolheu ser escura. Ela não buscava atenção. Ela não projetava sua própria luz. Em vez disso, ela absorvia a luz do universo. Ela era um recipiente, uma esponja cósmica de conhecimento e experiência. Em nossas vidas, muitas vezes somos encorajados a ser o oposto, a brilhar, a nos destacar, a projetar nossa personalidade no mundo. Falamos mais do que ouvimos, ensinamos mais do que aprendemos. A nave nos ensina a beleza de ser receptivo, a importância de esvaziar nossa própria xícara para que possamos receber a sabedoria dos outros, a beleza do mundo. Ser como o casco da nave significa cultivar a humildade. Reconhecer que não temos todas as respostas. Significa praticar a escuta profunda. Ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração, buscando entender em vez de responder. Significa ser aberto a novas experiências, a novas perspectivas, mesmo aquelas que desafiam nossas crenças. Quando nos tornamos receptivos, o universo começa a nos falar. Encontramos insights em lugares inesperados. Vemos beleza em coisas que antes ignorávamos. Aprendemos com cada pessoa que encontramos, com cada desafio que enfrentamos. A vida se torna uma conversa, não um monólogo. Imagine-se agora como o casco da nave. Escuro, silencioso, vazio. Você não precisa projetar nada. Não precisa provar nada. Você simplesmente absorve. Absorve a calma desta história. Absorve o silêncio do seu quarto. Absorve a paz do momento presente. Neste estado de receptividade, você não precisa buscar o sono. O sono vem até você. Ele o preenche, como a luz das estrelas preencheu a nave silenciosa. Entregue-se a essa receptividade. Deixe ir. E permita que o descanso o encontre. A ausência de propulsores visíveis na nave aponta para uma forma de tecnologia que está além da nossa compreensão. Uma tecnologia que pode ser indistinguível da consciência. Em vez de queimar combustível para empurrar contra o espaço, talvez
a nave se movesse em harmonia com ele. Talvez seus criadores pudessem influenciar a gravidade, dobrar o espaço-tempo ou navegar pelas correntes da matéria escura. Sua tecnologia não era uma força bruta imposta ao universo, mas uma dança sutil com suas leis fundamentais. Isso sugere que a forma mais elevada de tecnologia não é mecânica, mas mental. A capacidade de mover a matéria com o poder da intenção. A capacidade de viajar, não movendo o corpo, mas movendo a consciência. Esta é a promessa da nossa própria evolução. À medida que nossa compreensão da consciência e da física quântica se aprofunda, podemos descobrir que a mente tem um poder sobre o mundo material que mal começamos a imaginar. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas intenções podem não ser apenas eventos bioquímicos em nossos cérebros. Eles podem ser vibrações que ecoam no universo, influenciando a realidade de maneiras sutis. A nave silenciosa é um lembrete deste potencial, um vislumbre de um futuro distante onde a tecnologia e a espiritualidade se fundem, onde a exploração do universo exterior e a exploração do universo interior se tornam a mesma jornada. Enquanto você adormece, considere o poder de sua própria consciência. Seus pensamentos criam seus sentimentos. Seus sentimentos influenciam suas ações. Suas ações criam sua vida. Você é o piloto de sua própria nave interior. Você pode escolher navegar para destinos de paz, de amor, de sabedoria, ou pode se deixar levar pelas correntes do medo e da ansiedade. Esta noite, defina uma intenção para sua jornada de sono. A intenção de encontrar descanso profundo. A intenção de ter sonhos curativos. A intenção de acordar revigorado e em paz. Sua consciência é o propulsor. Sua intenção é o leme. Deixe que eles o guiem suavemente para o oceano tranquilo do sono. A biblioteca de cristal no coração da nave representa a forma mais pura de conhecimento. Não são livros de papel que podem queimar, nem dados digitais que podem ser corrompidos. É conhecimento codificado em luz e geometria, as linguagens mais fundamentais do universo. Essa biblioteca era acessada telepaticamente, o que significa que o conhecimento não era apenas lido, mas experienciado. Para aprender sobre o nascimento de uma estrela, você não leria um texto. Você se tornaria a estrela, sentindo a pressão da gravidade, o calor da fusão nuclear. Para entender uma filosofia, você não leria um argumento. Você habitaria a mente do filósofo, vendo o mundo através de seus olhos. Esta é a diferença entre informação e sabedoria. A informação é externa, factual. A sabedoria é interna, experiencial. Nossa sociedade é inundada de informação. Temos acesso a mais fatos e dados do que qualquer geração anterior. Mas será que somos mais sábios? A sabedoria não vem de acumular fatos. Vem de integrar o conhecimento em nosso ser, de deixar que ele nos transforme, de vivê-lo. A biblioteca de cristal nos lembra de buscar a sabedoria, não apenas a informação, de passar menos tempo consumindo dados passivamente e mais tempo em contemplação, em meditação, em experiências que aprofundam nossa compreensão, de ler menos livros e passar mais tempo lendo o livro da natureza, o livro de nossas próprias vidas. Seus sonhos são sua própria biblioteca de cristal. À noite, sua mente subconsciente processa as experiências do dia, não de forma lógica, mas através de símbolos, metáforas e emoções. Ela tenta transformar as informações do dia em sabedoria. Preste atenção aos seus sonhos. Eles são mensagens de seu eu mais profundo. Eles contêm insights sobre seus medos,
seus desejos, seu caminho na vida. Ao se entregar ao sono, peça à sua mente que lhe traga sonhos de sabedoria, sonhos que o ajudem a entender a si mesmo e ao seu lugar no universo. A biblioteca está aberta, o conhecimento está esperando, basta entrar. A decisão de manter a nave em segredo é um ato de proteção, não de egoísmo. É o reconhecimento de que um conhecimento poderoso pode ser perigoso nas mãos de quem não tem a sabedoria para usá-lo. A humanidade, em seu estado atual de desenvolvimento, com suas divisões, seus conflitos e sua ganância, provavelmente usaria a tecnologia da nave para criar armas mais poderosas, para explorar e para dominar. A revelação poderia levar a uma nova corrida armamentista, a guerras por controle do artefato. A beleza e a sabedoria da mensagem dos viajantes seriam perdidas no caos. Esta é uma reflexão sobre a nossa própria responsabilidade. Cada um de nós possui um conhecimento, uma habilidade, um poder que pode ser usado para o bem ou para o mal. A questão não é apenas o que sabemos, mas como usamos o que sabemos. A sabedoria reside em discernir quando compartilhar e quando guardar, quando agir e quando esperar. Às vezes, o maior ato de amor é não dar às pessoas o que elas querem, mas o que elas precisam. E às vezes, o que elas precisam é de tempo para amadurecer. O segredo da nave é mantido como uma semente guardada para a primavera. Quando a humanidade tiver superado suas tendências autodestrutivas, quando tiver aprendido a viver em harmonia consigo mesma e com o planeta, então, talvez, seja a hora de compartilhar a história. Até lá, ela permanece um mito, uma lenda, uma história de ninar. Uma história que trabalha em um nível mais profundo, não no nível da política e da tecnologia, mas no nível da alma. Ela planta sementes de admiração, de humildade e de esperança nos corações dos sonhadores. E são os sonhadores que, eventualmente, mudarão o mundo. Você, ao ouvir esta história, tornou-se um guardião do segredo. Guarde-o em seu coração. Deixe que ele o inspire a ser uma força para a sabedoria e a paz em sua própria vida. E confie que quando for a hora certa, o conhecimento será revelado. Pensemos na jornada de volta. Ver a Terra de longe, depois de uma experiência tão transformadora, é um momento de clareza profunda. É o que os astronautas chamam de efeito de visão geral, Overview Effect. A experiência de ver a Terra como um todo, uma esfera frágil flutuando no vazio, sem fronteiras, sem divisões. Essa visão muitas vezes induz uma mudança cognitiva, um senso de unidade com a humanidade e com o planeta. Na nossa história, essa experiência é amplificada 1000 vezes. Não vimos apenas a Terra, vimos o seu passado, o seu potencial e a bênção silenciosa de uma civilização antiga. Vimos a preciosidade da vida de uma perspectiva cósmica. Essa visão nos cura de nosso tribalismo, as diferenças de nacionalidade, de religião, de etnia, que parecem tão importantes na superfície, se dissolvem na vastidão do espaço. Somos todos tripulantes da mesma nave espacial, a Terra. Compartilhamos o mesmo destino. Essa visão também nos cura de nosso antropocentrismo, a ideia de que somos o centro do universo. Vimos a evidência de uma vida muito mais antiga, muito mais sábia. Somos parte de uma história muito maior. Isso não diminui nossa importância. Pelo contrário, nos enobrece. Nos conecta a uma linhagem de consciência que se estende por bilhões de anos.
Leve essa visão geral para o seu sono. Imagine que você está flutuando acima da Terra, olhando para o seu belo planeta natal. Veja as luzes das cidades, os padrões climáticos, a curvatura do horizonte. Sinta uma conexão com todos os outros seres humanos que estão dormindo abaixo de você. Envie-lhes um pensamento de paz, de bem-estar. Sinta sua conexão com o próprio planeta, com seus oceanos, suas florestas, suas montanhas. Sinta gratidão por este lar que o sustenta. Desta perspectiva, seus problemas pessoais parecem menores. Sua mente se expande para além do seu pequeno eu. Você se torna parte de um todo maior. E nesse sentimento de unidade, você encontra uma paz profunda e duradoura. A nave se tornou, em seu descanso final, um monumento. Um monumento não a um rei ou a uma batalha, mas à própria consciência. Os monumentos na Terra são feitos para nos lembrar do passado, para honrar aqueles que vieram antes de nós. A nave silenciosa serve a um propósito semelhante, mas em uma escala cósmica. Ela nos lembra que não somos os primeiros, que o universo tem sido o lar da consciência por um tempo inimaginável. Ela nos inspira a pensar sobre o nosso próprio legado. O que deixaremos para trás? Que monumento construiremos com nossas vidas? Não precisa ser uma estrutura física. Pode ser um legado de bondade deixado nas vidas que tocamos. Pode ser um legado de conhecimento compartilhado com a próxima geração. Pode ser um legado de beleza criado através de nossa arte. A civilização dos viajantes nos mostrou o que eles valorizavam: sabedoria, harmonia, exploração pacífica. Seu monumento reflete esses valores. Quais são os seus valores mais profundos? O que você quer que sua vida represente? Você não precisa responder a essas perguntas agora. Apenas deixe que elas repousem em sua mente enquanto você adormece. Deixe que seu subconsciente explore as possibilidades. Seus sonhos podem lhe mostrar o projeto do monumento que você está aqui para construir. Cada ato de compaixão é uma pedra nesse monumento. Cada momento de aprendizado é um entalhe. Cada expressão de criatividade é uma janela para a luz. Sua vida, vivida com intenção e amor, se torna sua obra-prima, sua própria nave silenciosa. Um legado que ecoará no tempo, de maneiras que você talvez nunca saiba. Durma agora, construtor de monumentos. Descanse. Amanhã você continuará seu trabalho sagrado, mas por esta noite o trabalho está feito. A paz é sua. O cinturão de asteroides, o cenário de nossa história, é ele mesmo, um símbolo poderoso. É um planeta que nunca chegou a ser. Os detritos que o compõem deveriam, segundo as teorias, ter se aglutinado para formar um quinto planeta rochoso. Mas a imensa influência gravitacional de Júpiter impediu que isso acontecesse. O cinturão é um lugar de potencial não realizado. Um sonho de um mundo que nunca nasceu. É um cemitério de possibilidades. Isso pode parecer melancólico, mas também há beleza nisso. O cinturão de asteroides nos ensina que nem todo o potencial precisa ser realizado para ter valor. As rochas individuais, em sua dança solitária, têm sua própria beleza, sua própria história. Nem toda semente se torna uma árvore. Nem todo sonho se torna realidade. E tudo bem. A vida também é feita de começos que não têm fim, de caminhos que não levam a lugar nenhum, de potenciais que permanecem latentes. A sabedoria está em encontrar a paz com o que é, em vez de lamentar o que poderia ter sido. A nave escolheu este lugar para seu descanso final, um lugar de potencial interrompido,
Talvez ela tenha visto uma afinidade. Sua própria jornada foi, de certa forma, interrompida. Ela nunca chegou ao seu destino final, se é que tinha um. Ela simplesmente parou quando sua energia acabou. Mas ao parar, ela realizou um potencial diferente. O potencial de ser encontrada, de entregar sua mensagem, de se tornar uma lenda. Às vezes, é em nossos fracassos, em nossos planos interrompidos, que nosso verdadeiro propósito é revelado. Portanto, se há em sua vida um sonho que não se realizou, um potencial que você sente que foi desperdiçado, não se desespere. Olhe para ele com compaixão. Talvez seu valor não estivesse em sua realização, mas na jornada que ele o inspirou a começar. Talvez, ao falhar, ele tenha aberto a porta para algo ainda mais significativo. Confie no processo. Deixe de lado os poderia ter sido e encontre a paz no silêncio do que simplesmente é. Como uma rocha solitária, dançando sua valsa silenciosa no jardim de um mundo não nascido. A ressonância psíquica, a forma como a nave se comunicou conosco, sugere uma conexão fundamental entre todas as mentes conscientes. A física quântica fala de emaranhamento, onde duas partículas podem ser conectadas instantaneamente, não importa a distância. Talvez a consciência funcione de forma semelhante. Talvez todas as mentes no universo estejam emaranhadas em um nível fundamental, parte de um único campo de consciência universal. Se isso for verdade, então a solidão é uma ilusão. Nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Estamos sempre conectados a todas as outras mentes, passadas, presentes e futuras. Estamos conectados aos viajantes que construíram a nave. Estamos conectados uns aos outros. Estamos conectados à consciência que pode estar florescendo em um planeta a 1 milhão de anos-luz de distância. A comunicação telepática não seria, então, um poder mágico, mas simplesmente o ato de se sintonizar com essa conexão fundamental, de acalmar o ruído da mente individual para ouvir os sussurros da mente universal. A meditação, a oração, os momentos de profunda admiração na natureza, talvez sejam todas formas de nos sintonizarmos com esse campo. A história da nave é um chamado para reconhecer e cultivar essa conexão, para tratar cada ser vivo com o respeito que daríamos a uma parte de nós mesmos, porque, em um nível fundamental, eles são. Para agir com a consciência de que nossos pensamentos e emoções não estão confinados em nossos crânios. Eles ondulam para fora e afetam o todo. Sinta essa conexão agora. Sinta a teia invisível que o liga a tudo o que existe. Sinta o apoio, o amor, a sabedoria deste campo universal. Você não precisa carregar seus fardos sozinho. Você é parte de uma vasta e interconectada rede de vida e consciência. Descanse nessa rede. Deixe que ela o sustente. Deixe que ela o embale em um sono profundo e pacífico. Você está em casa. Você está conectado. Você é um com o todo. Finalmente, vamos refletir sobre o tema do sono em si. A nave entrou em um sono de eras. Os viajantes, se ainda existiam de alguma forma, estavam em um estado de hibernação profunda. O próprio planeta Marte dorme sob um cobertor de poeira vermelha. O universo está cheio de ciclos de atividade e descanso. O sono não é uma perda de tempo. Não é um inimigo a ser conquistado com cafeína e prazos. É uma parte essencial e sagrada da vida. É o momento em que nosso corpo se cura, nosso cérebro se reorganiza, nossa alma viaja para outros reinos. É o nosso próprio encontro diário com o silêncio, a escuridão e o mistério. Assim como a nave precisava descansar para cumprir seu propósito final,
Nós precisamos do sono para vivermos nossas vidas plenamente. Honre seu sono. Crie um santuário para ele. Seu quarto deve ser um lugar de paz e tranquilidade, como o cinturão de asteroides era para a nave. Deixe as preocupações do dia do lado de fora da porta. Abrace a escuridão, não como uma ausência de luz, mas como um convite ao descanso e à introspecção. Confie no processo. Seu corpo sabe como dormir, sua mente sabe como sonhar. Você não precisa forçar nada, apenas se entregue. Entregue-se à gravidade. Entregue-se ao silêncio. Entregue-se à história que o guiou até aqui. A jornada da serenidade está completa. A história da nave silenciosa foi contada. Sua própria jornada para o sono está prestes a começar. Que ela seja pacífica, que seus sonhos sejam preenchidos com a maravilha do cosmos e que você acorde renovado, inspirado e conectado à vasta e bela história da qual todos nós fazemos parte. Boa noite. Durma bem. Nossa viagem chegou ao fim. Juntos, cruzamos o sistema solar. Navegamos pelo silencioso jardim de pedras do cinturão de asteroides e testemunhamos o impossível. Encontramos uma nave, um monumento à memória, deixada por uma civilização de uma sabedoria e graça que mal podemos compreender. Não encontramos tecnologia avançada ou respostas para todos os mistérios do universo. Em vez disso, encontramos algo muito mais profundo. Uma história. Uma história sobre o tempo, sobre a paciência, sobre os ciclos de vida e morte e sobre a esperança. A grande revelação não foi que a vida alienígena existe, mas que a consciência, em suas mais diversas formas, deixa ecos, deixa legados de amor e sabedoria que transcendem os milênios. A nave silenciosa nos ensinou que o universo não é um lugar frio e vazio, mas um oceano de histórias esperando para serem ouvidas, e que nós, com nossas mentes curiosas e corações abertos, somos os ouvintes. O maior presente que eles nos deram não foi um mapa das estrelas, mas um espelho, refletindo nosso próprio potencial para a sabedoria, a compaixão e a paz. Obrigado por viajar conosco esta noite, nesta jornada de arqueologia proibida. Espero que esta história tenha acalmado sua mente e preparado seu espírito para um descanso profundo e reparador. Se esta aventura cósmica te trouxe paz, por favor, considere deixar um like para que mais pessoas possam encontrá-la. Inscreva-se em nosso canal para mais aulas, para dormir e viagens para as estrelas. Seu apoio nos permite continuar criando esses refúgios de tranquilidade. E agora, eu deixo uma pergunta para seus sonhos. O que você acha que os criadores desta nave queriam nos dizer com sua mensagem final de esperança? Deixe sua teoria nos comentários amanhã. Mas por agora, apenas descanse. Tenha bons sonhos.